Glória a Deus. Aleluia. Estamos iniciando hoje mais uma campanha. Deus tem mais. E queridos, Deus tem mais é o ápice da nossa fé cristã. Porque a nossa fé é a certeza, não daquilo que eu estou vendo, mas daquilo que eu estou esperando em Deus. Deus tem mais. Interessante que Jeremias vai dizer no capítulo 1 que Deus, Ele vela por sua palavra. Depois Jesus disse o que escreveu em Mateus 24, que pode passar céus e terra, mas a palavra dele jamais irá passar. E depois Paulo escreve aos Coríntios, o que o olho não ouviu, o que o ouvido não ouviu, nem chegou no coração do homem, é que Deus já preparou para mim e para você. É o que tem preparado para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Ou seja, Deus tem mais. Deus tem mais. Então acredite fielmente nisso. E quando eu recebi o convite para estar inaugurando, iniciando essa campanha, eu fiquei muito feliz. Porque esse último mês eu tenho conversado muito com a minha esposa. Eu falei com ela, calma, ainda não acabou, Deus tem mais. E eu estava orando a Deus, pedindo ajuda ao Espírito Santo, e Ele me levou no seguinte texto, e me acompanha por gentileza, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo de número 46, Marcos 10, 46, interessante que eu já escutei todos os pregadores dessa igreja, pastor Luciano, pastor Wallace, pastor Robson, pastora Marlene pregando esse texto. Eu questionei o Espírito Santo, mas esse texto? Aí ele me respondeu, porque eu tenho mais. Todos podem pregar o mesmo texto em todos os cultos, sempre haverá uma palavra diferente, porque a palavra se renova toda manhã, sempre tem um maná novo do céu para a sua vida. Se você acredita nisso, dá um glória a Deus e fica de pé, por gentileza. Vamos ler a palavra de Deus. Olha que interessante, Marcos 10, 46 diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Olha que interessante. E quando eles estavam saindo da cidade, ou seja, chegaram a Jericó, fizeram tudo o que tiveram que fazer por lá e já estavam saindo, havia um homem à beira do caminho. Não feche a Bíblia, vamos orar. Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico. Tu és santo, tu és justo, tu és maravilhoso. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de poder estar aqui, poder ministrar um pouco aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Ó Espírito Santo de Deus, que convence o homem do mal, do pecado e do juízo, fica à vontade para agir no meio de nós. Fica à vontade para trabalhar nos corações de cada pessoa aqui presente. Ó Pai, eu entrego cada pessoa, cada casa, cada lar na sua mão. Cumpra a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém. Pode sentar, pode ficar à vontade, não feche a Bíblia, vamos decorrer muito esse texto ainda. E queridos, interessante que o texto vai chegar colocando o nome de uma cidade, e a cidade é Jericó. Qual que é a cidade? Todo mundo? Jericó. E sabe quando é que Jericó aparece pela primeira vez no contexto bíblico? Quem já escutou aquela música? Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó aparece aí. A primeira vez que Jericó aparece na Bíblia vai ser com Josué, na conquista do povo, a terra prometida. Interessante que eu acho que nós todos conhecemos a história. Josué com o povo dá uma volta por dia a cada 7 dias. No 7º dia das 7 voltas, as muralhas dão crise de labirintite e cai. Então o povo conquista a terra, destrói toda Jericó. Só que acontece algo interessante, e me acompanha por gentileza, livro de Josué, capítulo 6, versículo 26, olha o que acontece com Jericó. Josué, capítulo 6, versículo de número 26, olha só, naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene, ou seja, tem que se cumprir.
jurou esse juramento solene, dizendo: maldito diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Josué lançou a multidão: essa cidade não pode ser reconstruída, e maldito seja o homem que reconstruir ela. E continue: a preço do seu filho mais velho, ele vai colocar o alicerce, e a preço do seu filho mais novo colocar as suas portas. Ou seja, o homem que reconstruir Jericó vai ter os seus filhos mortos. Essa é a maldição que Josué lança sobre a cidade. Só que no mundo tem pessoas corajosas, sim ou não? Sim. E o homem teve a coragem de reconstruir Jericó. Me acompanhe por gentileza, 1 Reis capítulo 16, versículo 34. 1 Reis capítulo 16, versículo 34. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Homem corajoso, eu não teria essa coragem. Reconstruiu Jericó, e quando ele lançou os seus alicerces, a vida do seu filho mais velho, Abirão, a custa do seu filho mais velho, Abirão, e quando ele instalou as portas, foi a custa do seu filho mais novo, Seguro. Ou seja, a cidade foi amaldiçoada, e quando alguém desafiou, a maldição aconteceu. Jericó, então, pessoal, para vocês entenderem, é uma cidade amaldiçoada. Era uma cidade que estava fora do contexto das grandes cidades daquela época. Tanto é que Jesus foi a Jericó uma única vez. Quem morava em Jericó eram pessoas que não tinham lugar no contexto judaico. Sabe quem morava em Jericó? Zaqueu. Quando você vai lá em Lucas 19, você vai ver que a pessoa mais ilustre que mora em Jericó era Zaqueu, o chefe dos publicanos, que a Bíblia vai dizer que era odiado por todos. Então havia um homem à beira do caminho de uma cidade onde só morava gente rejeitada. E Jesus foi naquela cidade uma única vez. Interessante que nesse contexto, a fama de Jesus já havia se espalhado por toda aquela região. Todos sabiam quem era Jesus, inclusive Bartimeu. E olha o que ele vai fazer, homem esperto esse Bartimeu. Marcos 10, 47. Quando ouviu que era Jesus, quando ele escutou que aquele homem famoso, que curava, libertava, fazia sinais de maravilhas, estava chegando numa cidade que ninguém queria ir, ele pensa: eu preciso tomar uma atitude, eu preciso tomar uma ação. Entenda, meu amigo, entenda, minha amiga, haverá momentos que nós só teremos uma única oportunidade na vida. Interessante que Efésios capítulo 5, versículo 16, Paulo vai dizer: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ou seja, a Bíblia que nos instrui a todo momento vai dizer: existem oportunidades que são únicas. Aquele cego, aquele mendigo vivia dias maus. De repente ele escutou que poderia ter uma única chance, uma única oportunidade estava pintando. Então quando ele escuta que era Jesus que estava passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só o que acontece agora no versículo 48 é algo que me chama muita atenção. As pessoas que estavam ao lado de Jesus já tinham visto Jesus salvar, Jesus curar, Jesus libertar. Os discípulos que estavam próximos de Jesus haviam visto todos os milagres possíveis nesse momento. Só o que acontece aqui me chama muito a atenção. Olha o versículo 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. As pessoas que já tinham visto Jesus fazer milagres, as pessoas que já tinham visto Jesus a curar cegos, outros cegos, já tinham visto Jesus a curar paralíticos, fazer coxos andarem, já tinha visto o gadareno ser liberto de legiões de demônios. Quando viram aquele cego, começaram a julgar ele, dizendo: para de gritar, para você não tem jeito, para você isso não serve.
A cura é para todo mundo, menos para você. A cura é para todas as pessoas, para você não. Deus tem mais para o fulano, para o Betano e para o Cicrano, para você não. Muitas das vezes nós paralisamos a nossa vida, porque escutamos nãos de pessoas que nós pensamos que fossem próximas de Deus, mas não são. Às vezes nós estamos sentados aqui esperando ouvir uma palavra boa, escutamos uma palavra ruim de uma pessoa que não foi chamada por Deus. Aquelas pessoas poderiam ter pegado aquele cego e falado: vem cá, eu vou te levar até Jesus, porque Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Para toda a casa tem salvação, para a sua não. Para todas as pessoas tem jeito, para você não. Ei, eu quero te dar uma lição hoje, um recado do céu. Deus não faz acepção de pessoas. Ele tem sim uma obra na sua vida. Ele tem sim um propósito na sua casa. Não existe homem na terra e nem demônio no inferno capaz de impedir o que Jesus tem para a sua vida. Então acredite, Deus tem mais. Deus tem mais. E aquele homem, ele não acreditou nas pessoas que mandavam ele calar a boca. É interessante que ele vai continuar dizendo ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, cala. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, não, Jesus. E o que ele faz aqui é algo misterioso, porque quando ele vai dizer Jesus, filho de Davi, ele está reconhecendo que Jesus é rei. Eu não vi na Bíblia Sagrada nenhum outro homem chamando Jesus de filho de Davi. Em 1 Reis capítulo 9, o próprio Deus vai falar com Salomão: sobre a casa do teu pai eu vou firmar o reino eterno. Quando ele chama Jesus de filho de Davi, ele está dizendo: eu reconheço que o Senhor é rei. Eu reconheço quem o Senhor é. Eu reconheço que o Senhor veio para um reinado que é eterno e reinará para sempre. Jesus, o rei prometido a todos nós. E vai um pouco mais além. Isaías, quando profetizou sobre Jesus, ele vai profetizar: a raiz de Jessé virá e brotará um mundo novo. Ou seja, ele era o Messias. E aquele cego estava gritando: eu sei que o Senhor é rei. Eu sei que o Senhor é o Messias. Eu sei que o Senhor é uma fonte de vida eterna. Então, se ninguém acredita, eu acredito. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante que Jesus, caminhando, ele para e diz: chamem. E as pessoas que antes mandavam ele calar a boca, chegam correndo e vem: ei, levanta, levanta, levanta. O mestre te chama. O mestre quer te ver. O mestre quer falar contigo. E queridos, o que acontece aqui me chama muita atenção. O versículo 50. Lançando a sua capa fora, pôs-se de pé e dirigiu-se até Jesus. Interessante que aquele homem, além de cego, ele era mendigo. Então o que ele tinha? Nada além da capa. Pode ser pouco? Pode. Mas era a única coisa que ele tinha. Ele ficava à beira do caminho. Então quando se passavam pessoas e passavam as carroças, os carros, e levantavam poeira, era aquela capa que protegia ele. Quando chovia, era aquela capa que ele colocava como teto sobre a sua cabeça. Quando o calor estava escaldante, era aquela capa que o protegia. Então aquela capa era tudo o que ele tinha. O que ele poderia ter feito? Eu vou ficar de pé, vou vestir a capa aqui, vou ficar mais bonito, mais apresentável e vou ver Jesus. Ele fica de pé e fala: nossa, Jesus está me chamando, eu vou dobrar a minha capa e vou ir com ela. Nossa, eu tenho que ir rápido, embola a capa e vem. Só o que ele faz aqui é jogar a capa fora. O que é isso? A partir desse momento eu estou deixando o meu passado lá atrás. Eu não vou ter mais nenhuma conexão com isso, porque o mestre está
me chamando. Eu estou desamarrando tudo aquilo que me amarra e estou colocando para trás. Todas as minhas lembranças ruins, toda a minha vida de miséria, de mendigar, eu estou colocando lá atrás. Estou deixando para trás. Eu estou indo viver algo novo. Porque uma coisa é certa, Deus tem mais. Muitas das vezes o mais de Deus não acontece na minha e na sua vida, porque carregamos capas que não deveremos carregar. Que trazemos traumas, amarguras, correntes, que não deveriam estar conosco. Aquele cego deixa tudo para trás. Abre o coração, literalmente, abre o coração. Eu quero viver algo novo da parte de Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem mais para mim. Então o meu passado não vai mais me contaminar. Para viver o mais de Deus, eu tenho que deixar o pecado para trás. Quantas das vezes nós saímos de um culto abençoado, de quinta, de sábado, de domingo, de terça, e continuamos a praticar as mesmas coisas. Viemos aqui no culto de domingo, oramos, pedindo a Deus libertação, mas na segunda-feira, em vez de jogar a capa fora, vestimos ela e vamos fazer as nossas rotinas. Deixamos o pecado nos dominar durante a semana inteira, mas no domingo queremos a libertação. O mais de Deus só vai acontecer na minha e na sua vida, quando de fato o meu coração se abrir para o que Deus tem para mim. Quando o meu coração se abre, e eu me desamarro do meu passado, eu me desamarro do pecado, eu me desamarro das coisas do cão, eu fico aberto para as coisas do Pai. E aquele homem então joga tudo fora, joga a capa fora e foi encontrar com Jesus. É interessante que quando ele chega perto de Jesus, versículo 51, Jesus faz uma pergunta para ele linda. Jesus vai olhar para ele e dizer: ei, cego, o que você quer que eu faça para você? O que quer que eu te faça? Aqui eu vejo algo lindo. Mateus capítulo 5, versículo 8, no Sermão do Monte, Jesus vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E quando Jesus faz uma pergunta, o que quer que eu te faça, isso vai revelar não o poder de Jesus, mas sim o coração daquele cego. Porque se o coração daquele cego fosse movido pela raiva, ele ia dizer: eu quero que a minha família e todos que me tacaram pedra e me jogaram para fora fiquem cegos igual eu fiquei, e passem pelas mesmas coisas que eu passei. Se o coração daquele homem fosse movido pela avareza e pela ganância, ele vai dizer: eu quero ser o homem mais rico de toda a terra. Se o coração daquele homem fosse movido pelo poder, ele vai dizer: quero eu ser rei sobre Israel. Só que o coração daquele homem não era movido pela raiva, o coração daquele homem não era movido pela tristeza, o coração daquele homem não era movido pela ganância, o coração daquele homem não era movido pelo poder. E a pergunta que eu te faço é: o seu coração, ele é movido por qual combustível? Se Jesus virasse para você hoje, meu irmão e irmã, e te dissesse: o que queres que eu te faça? A sua resposta seria uma resposta de vingança? A sua resposta seria uma resposta de ganância? A sua resposta seria uma resposta de justiça, de poder? Aquele homem olha para Jesus e diz: mestre, eu só quero uma coisa, eu quero ver, eu quero enxergar. Mestre, que eu possa ver. Só que meu irmão, minha irmã, Deus tem? Todo mundo, Deus tem? Mais uma vez, Deus tem? Quem é que estava na frente dele? Quando ele fala: mestre, eu quero ver, Deus dá mais. Porque ele não simplesmente recupera a visão, ele vê pela primeira vez na sua vida a imagem de Jesus na sua frente. Ele não enxergava nada, e quando ele volta para enxergar, o que ele enxerga é o rosto do Messias, do filho de Davi, do Jesus, rei dos reis e senhor dos senhores.
Quando Ele fala, Senhor, eu quero ver, eu falo, você não só vai ver, você vai me ver. Você vai ter algo além disso. Você não vai simplesmente recuperar a visão. Você vai ver no meu rosto, você vai ver no meu corpo, você vai ver no meu andar, você vai ver tudo que eu sou capaz de fazer. A visão além. Deus tem mais. E o texto vai concluir dizendo: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recupera a visão e começa a seguir Jesus pelo caminho. Literalmente a capa ficou para trás. Literalmente a vida de mendigo ficou para trás. Não foi só uma cura e voltei a fazer aquilo que eu fazia antes. Ele começou a viver o mais de Deus, todos os dias da vida dele até o final dela. Quem quer viver o mais de Deus? Quem quer mais de Deus, fala assim: eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Está disposto a pagar o preço por isso? Está disposto a fazer igual Paulo, largar tudo e viver literalmente o que Jesus tem? Seja numa mesa cheia de banquetes, ou seja numa cela, igual é lá em Atos 16, todo assurrado. Se você está disposto a viver o mais de Deus, está disposto a viver igual Davi, que mesmo com uma promessa de ser rei, teve que esconder-se em cavernas, para não ser morto, porque estava sendo perseguido por Saul naquele momento. Está disposto para viver o mais de Deus, igual Abraão, que disse não para toda a sua família e foi para um deserto, sem saber para onde ir. Não tinha um GPS com um destino, não tinha um mapa com um rumo, não tinha nada. Começou a caminhar por fé. Para viver o mais de Deus, eu tenho que ter a mesma força que teve Gideão, a mesma fé que teve Gideão, e entendendo que 300 podem superar 30 mil, porque Deus tem mais. Eu quero que você fique sobre seus pés. Louvor, me ajuda aqui.